Boa noite a todos, estamos começando o nosso programa Gráficos no Radar e mais um pregão onde as principais bolsas mundiais deram sinais de esgotamento. Essas bolsas estão muito esticadas no curto prazo. A gente continua olhando o mercado com cautela e aguardando por uma correção mais forte que pode acontecer a qualquer momento. Começamos com o gráfico do índice Bovespa numa escala diária, sem alterações por aqui, ele vai lateralizando acima do suporte dos 128.500 pontos e apenas ganharia força na compra se vencesse a resistência histórica nos 131.190 pontos. Do lado negativo, na eventual perda dos 128,5, o Ibov passaria a olhar para a base do canal, que vem lá de março do ano passado e que projeta ali nos 121.500 pontos. Se este movimento acontecer, a gente teria que ficar de olho na eventual perda deste patamar, porque aí o índice poderia entrar numa tendência de baixa. E o investidor estrangeiro continua sendo destaque de compra na nossa bolsa. Na última segunda-feira, ele ingressou com 946 milhões de reais, de forma que em junho as entradas já somam mais de 14 bilhões de reais e no acumulado do ano o fluxo é positivo em 46 bilhões de reais. Dando um giro rápido pelas principais bolsas do mundo, começando com os Estados Unidos, o S&P 500 vai forçando a sua resistência da máxima histórica nos 4.250 pontos, nível que ele fechou o pregão de hoje. Um pregão morno, sem força compradora, ele vai mostrando sinais de fraqueza nessa região de resistência. Se recuar até a base do canal de alta, que passa nos 4.170 pontos, e perder este patamar, aí o S&P poderia acelerar na venda. A gente passaria a olhar para o fundo anterior lá nos 4.055. E do lado superior, vencendo de forma convincente a resistência, as próximas buscas estão aqui na tela, 4.314 e 4.376 pontos. Este é o DAX da Alemanha, como um exemplo de uma bolsa da Europa, que também se encontra sem força no curto prazo, um índice esticado, trabalhando na sua máxima histórica, ali nos 15.800 pontos, e não consegue sair muito dessa região. Precisaria quebrar de forma convincente essa resistência para a gente acreditar numa alta mais forte, que teria objetivo lá nos 17.000 pontos. Do lado inferior, na perda dos 15.400, o DAX passaria a olhar para a base de seu canal, que passa lá embaixo, nos 14.600 pontos. As bolsas na Ásia estão em situação semelhante. Aqui o Nikkei do Japão tem possível formação de topo no gráfico diário, ele vai forçando a reta de suporte que vem lá de março do ano passado e que passa nos 28.570 pontos. Há 2 pregões atrás ele ensaiou a perda deste patamar e voltou acima. Hoje ele negocia os 28.874. Tem uma reta de resistência passando nos 29,5 e apenas quebrando este nível a gente acreditaria numa busca lá no topo histórico que ficou nos 30.600 pontos. De toda forma, a estrutura aqui vai afunilando. Se ele perder a base deste triângulo, a gente faria uma projeção de objetivo lá embaixo, nos 25.200 pontos. Vamos analisar agora o dólar, que recentemente perdeu o suporte nos 5,01 e veio até o nível mais baixo ali nos 4,93. Hoje ele largou um doji nessa região, sugerindo reação para os próximos dias. Mas para validar este movimento, ele precisaria retornar acima do 5,01 e aí o teste seria lá no 5,13. A quebra deste patamar abriria espaço para uma retomada mais forte. Do lado inferior, caso perca os 4,93, próximo suporte proativo é lá nos 4,84. Passando agora para as ações, a Petrobras deixou mais um doji numa região de resistência, os 29,35, dando sinais de topo no curto prazo. A confirmação viria com a perda dos suportes aos 28,80 e aos R$ 28,00, que abriria espaço para queda até os 26,73. Entradas na compra valeriam a pena se ela vencesse os 29,35, aí a Petro passaria a olhar lá para os 30,70. A formação de topo em Itaú já está mais avançada, pois ela perdeu o suporte nos 32,46 e veio testar o próximo apoio nos 31,79. Hoje foi mais um pregão negativo para o banco, que neste momento recua 0,70% aos 31,79 e se perder este patamar, passaria a olhar para os 39,4 e depois para os 30,18. No gráfico da MRV, numa escala diária, a gente vê o ativo trabalhando dentro de uma grande congestão triangular, suporte intermediário nos 16,82 e a base da congestão é nos 15,88. Hoje foi um dia positivo, ela está justamente em cima desse suporte nos 16,80. Se iniciar uma reação, será para testar a reta de resistência mais inclinada que passa nos 18,20. Na quebra desta, ela passaria a olhar para o teto do triângulo, lá nos 19,90. A Klabin trabalha numa região de suporte importante, os 26,07, e ensaia a perda deste número. Hoje um pregão bem mais negativo, ela vai fechando a 25,73. Se confirmar a quebra deste patamar, ela poderia entrar em tendência de baixa no curto prazo, e a primeira busca seria até os 23,34. Do lado de uma melhora, vindo acima de 26,93,
a busca seria até a reta de resistência traçada a partir do topo histórico, que passa lá nos 29,44. Este é o gráfico da celulose Irani. A gente já tinha mostrado por aqui uma estrutura de alta após o rompimento do teto do canal que aconteceu no início do mês, e o papel agora vai confirmando uma bandeirinha. A projeção de objetivo dessa estrutura pode levá-la até os 11,18. Para isso, ela precisaria vencer a resistência intermediária nos 9,91. Hoje, a RANI 3 fechou com queda de 1,75% aos 9,55. Do lado inferior, o suporte da estrutura ficou nos 8,65. A Viver iniciou um rally de alta no mês de junho após ter vencido a resistência dos 2,70, nível que era o topo de janeiro antes da crise, e num movimento com angulação de 90 graus, rompeu várias barreiras de curto prazo, os 4,59, os 5,79, os 6,99, e vai em busca do próximo nível que projeta lá nos 10,88. No caso de um zigue-zague, de alguma correção, ela teria gap para fechar nos 5,85. E no último Fique de Olho mostramos o gráfico de Via Varejo, que havia rompido a resistência dos 15,10 e ensaia uma bandeira de alta que tem projeção de objetivo lá nos 17,90. Hoje ela iniciou o pregão em alta, na máxima do dia chegou a tocar ali nos 16,19, mas virou para o campo negativo junto com o mercado neste momento aos 15,80. Obviamente, se a bolsa realizar lucros, ela pode fazer um zigue-zague para pisar nos 15,10 sem prejuízo para a estrutura. Abaixo de 15,10, aí não, a formação ficaria comprometida. E vamos ficar atentos ao gráfico da Petrobras Distribuidora, a BRDT, que em abril escapou de um triângulo simétrico e saiu subindo em formações de bandeira de alta. Aqui ela está armando já a terceira bandeira consecutiva, a confirmação viria com a quebra dos 27,82. Este é um nível de forte resistência, pois corresponde à máxima histórica, o topo de fevereiro de 2020. Mas, se ela conseguir vencê-lo, a gente teria a projeção inicial nos 29,70 e depois o triângulo aponta para um nível mais alto, lá nos 32,75. Estas, portanto, foram as análises que eu separei para hoje. Me despeço por aqui, uma ótima noite a todos e até amanhã.